Tá, imagina que você tá perto de desistir. Você não enxerga mais nenhum motivo pra continuar perseguindo o seu maior sonho. E então, você recebe uma proposta estranha de um homem misterioso. Eu sei que você sabe pra onde isso tá indo. Mas mais do que a pessoa que aceita, você já se perguntou o que acontece com aquela que não aceita? Essa é a história que você encontra em Satanás em Ré menor, meu novo livro. O link pra você ler tá aqui embaixo na descrição e geralmente no primeiro comentário fixado, falou? E depois de ler, não se esquece de deixar a sua resenha lá. Eu quero muito saber o que você achou da Orquestra do Andar de Baixo. Agora sim, vamos pro vídeo. Eu preciso anotar isso, porque às vezes me esqueço das coisas. E acho que o que eu vi hoje foi importante. Não pra mim. O tempo pra mim, ou quase qualquer outra pessoa viva na Terra hoje, de fazer a diferença, já passou. Mas alguém, em algum lugar, pode ser capaz de fazer algo sobre isso. Ou pelo menos achar útil, ou algo assim. Assim que terminar, vou selá-lo com um cano, revesti-lo com cera, e jogá-lo na ravina. Talvez um dia alguém leia isso e tente juntar as coisas, se tiverem permissão. Adoraria começar do início, mas, honestamente, não tenho certeza de quando o mundo começou a acabar. Pode ter se passado anos e anos antes das partes finais, ou pode ter sido tudo de uma vez. Tudo estava tão sombrio, com um ar mais quente, mares mais frios, pouco gás e muita gente. As coisas poderiam ter se desfeito por muito tempo antes de chegar aos olhos do público. O que eu e outros mais nos lembramos é quando o Disney Magic afundou. Foi então, creio eu, que a maioria das pessoas começou a pensar que as coisas poderiam ser piores do que pareciam. O Disney Magic era um grande navio de cruzeiro, um daqueles serviços de transporte marítimo que movimenta ilhas e coisas assim. Um dia, as notícias gritavam sobre como ele simplesmente caiu quando estava tentando entrar no porto. O estranho sobre isso é que não havia nenhum vídeo por um longo tempo. Algumas fotos dele flutuando bem, mas nenhuma realmente afundando, sabe? Então, de alguma forma, uma fita apareceu e o noticiário começou a tocá-la. Eu tenho que imaginar que eles não revisaram primeiro. O navio estava soprando forte e veloz, pequenos barcos balançando ao nosso redor, parecendo o sonho de todo amante de férias, quando de repente, parou. Quero dizer, parou, apenas uma parada total, como se tivesse acabado de bater em uma montanha. Dava para ver as pessoas avançando, cambaleando por todo o convés, um monte de lixo caindo das laterais, uma verdadeira bagunça. Tudo fica parado por alguns segundos, então, de repente, há uma espuma atrás do navio. A maioria das pessoas presumiu que era um motor tentando ligar novamente. Então, o braço se ergueu. Eu não tenho certeza se era realmente um braço, mas era algum tipo de membro, e devia ter pelo menos 30 metros de comprimento. Alcançou a lateral do barco e apenas o abriu. Quero dizer, abriu o zíper como um casaco, e dava para ver todas as pessoas lá dentro, gritando e correndo. Foi horrível. Então, você vê algo se erguendo, uma forma grande e espinhosa, empurrando contra aquela abertura. Empurrando, e então houve uma explosão em suas costas. E a câmera disparou para mostrar alguns jatos passando, zunindo, e então terminou. Lembro-me de ficar sentado ali, atordoado, olhando para a TV, mal percebendo que o presidente vinha declarar estado de emergência. Acho que 2 ou 3 dias depois, a TV ficou totalmente sob controle do governo. Mas pode ter se passado uma semana, não tenho certeza. A internet ficou presa depois, mas logo, tudo que você podia ouvir, ler ou ver era "fique calmo, está tudo sob controle". O mais estranho é que a vida realmente não mudou muito por um tempo. As contas ainda chegavam, ainda tínhamos que trabalhar, ir para a escola, tudo isso.
Apenas muito mais rostos assustados e muito mais conversas estranhas. Logo, nos disseram que cidades inteiras estavam sendo evacuadas, que havia uma praga, ou um motim, ou uma bomba terrorista, ou algum outro pesadelo. Meu irmão, no sul, disse que eles se mudaram devido a um grande incêndio. O esquisito era que, ele disse, o fogo se movia estranhamente. Parecia disparar direto pelo gás e não se movia uniformemente. Depois de um tempo, ele jurou que viu o que parecia ser um homem de fogo de 6 metros de altura andando e comendo tudo ao seu redor. A ligação caiu logo depois que ele disse isso. Eu não falei com ele desde então. As coisas foram piorando aos poucos. As pessoas continuavam sendo movidas e não havia uma maneira real de se comunicarem umas com as outras que fosse realmente confiável. Então, era difícil dizer o quão ruim as coisas estavam. Ainda assim, o boca a boca ainda estava forte e era assustador. Uma loucura, na verdade. Coisas sobre zumbis no norte, em frenesi no leste, um lugar perto do oceano onde o solo estava vivo e comendo gente, um culto gritando sobre a segunda vinda do Messias e matando pessoas para subornar Deus. Eu comecei a ficar cada vez mais longe das pessoas, apenas para obter um pouco de paz de espírito de tudo isso. Olhando para trás, isso provavelmente salvou a minha vida. Finalmente, um dia, acordei e havia sangue na minha janela. Eu estava lá fora e eu podia ouvir alguma merda louca acontecendo. Gritos, gemidos, tiros e um cheiro de arame queimado. Eu me escondi. Eu não tenho vergonha de admitir. Deixei meus vizinhos apodrecendo e me escondi lá dentro por quase uma semana inteira. Muito depois que o barulho parou. Após o 5º dia, faltou luz e gás, juntamente com a água encanada. Quando finalmente ficou difícil e tinha que sair para comprar suprimentos, coloquei meu nariz para fora e vi que todo o lado oeste do mundo havia sumido. Agora, não sei ao certo se eles realmente sumiram, mas há um penhasco que começa 10 metros a oeste da minha casa e não consigo ver o fundo dele. Também não consigo ver o outro lado dessa ravina. Então, para todos os efeitos, essa parte do mundo se foi para mim. O subúrbio em que eu estava parecia uma zona de guerra, sangue e coisas quebradas por toda parte. Casas entalhadas, mas sem corpos. O que eu ainda acho estranho. Peguei um pouco de comida e outras coisas de algumas das casas. Depois, voltei para casa. Eu tenho feito isso há um tempo. Não tenho certeza de quanto tempo realmente. Pode ter sido anos e anos, ou apenas alguns meses. É difícil dizer. Às vezes, o sol fica preso em um ponto pelo que parecem dias. Outras vezes, essas nuvens aparecem e você não consegue ver nem 1 metro. Existem coisas por aí também. Corro com o primeiro ruído, mas acho que são do tamanho de um homem e parecem gostar de metal. Outras, pequenas coisas se mexem nos escombros às vezes, então tento me manter afastado. Uma vez, uma coisa que parecia um besouro do tamanho de um gato rastejou para fora. Olhou para mim e gritou "pare" em um português perfeito. Eu me escondi lá dentro por dias. Existem também esses grandes dirigíveis que às vezes flutuam. Eles têm pequenas patas de insetos na parte de baixo e se parecem com vermes, mas com olhos por toda parte. Eles comem de tudo quando pousam, mas na maioria das vezes ficam no alto. Um deles tinha acabado de passar quando encontrei o cara ferido. Ele estava todo rasgado e parecia ser um membro da SWAT. Homens da equipe que você vê na TV às vezes, mas a coisa de seu traje de combate foi destruída. Eu o arrastei de volta para casa e então conversamos. Ele disse que estava caçando o dirigível, mas foi atacado. Ele não dizia pelo quê, mas parecia que estava no seu limite. Eu o alimentei com feijão enlatado e um pouco de água, e ele pareceu melhorar um pouco. Me perguntou quem eu era, se eu estava bem e tudo mais. Ele pareceu meio chocado quando eu disse que ele foi a primeira pessoa que eu vi desde que o resto do mundo desapareceu. Ele me disse que não tinha desaparecido.
Apenas realocado. Mas não disse o que isso significava. Eu ajudei a curá-lo e continuei perguntando quem ele era. Finalmente, ele disse: "Dane-se", que suas ordens provavelmente não serviam mais de qualquer maneira, e me contou. Ele disse que trabalhava para uma fundação ou algo assim, e que eles eram como uma combinação de prisão e centro de pesquisa. Ele disse que era um dos agentes que andavam por aí tentando encontrar coisas estranhas e evitar que machucassem as pessoas. Eu disse que ele estava fazendo um ótimo trabalho até agora, e ele riu muito. Ele disse que algo havia acontecido e que um monte dessas coisas se soltou ao mesmo tempo, e fez com que este lugar de fundação perdesse o controle. Ele disse que se tornou um cenário GH0 Dead Greenhouse. Eu perguntei a ele o que isso significava e ele olhou para mim por um tempo antes de continuar. Ele disse que isso é o que eles chamam de situação em que todos morrem na Terra, mas a própria Terra ainda está bem e pode sustentar vida. Eu perguntei o que importava se todo mundo estava morto e ele sorriu estranhamente. Perguntei-lhe se mais alguém na Terra ainda estava vivo e ele disse que sim, mas cuidadosamente espalhado e contido. Depois disso, eu simplesmente sentei e digeri as coisas por um tempo, e o homem começou a se esticar e verificar os seus cortes. Ele estava começando a calçar as botas quando perguntei: "E o que acontece agora?" Ele disse que eles tinham que reiniciar as coisas. Disse que tem tecnologia para recriar quase tudo e que criar pessoas é realmente muito fácil. Disse que eles limpariam e conteriam as coisas, reconstruiriam as cidades destruídas e as repovoariam. Levaria muito tempo, mas ele disse que eventualmente as coisas voltariam a ser como eram antes. Até disse que poderia recriar memórias e outras coisas. Eu apenas me sentei, meio atordoado, e observei enquanto ele continuava. Eu disse a ele que ele estava louco, que não havia como as pessoas simplesmente esquecerem que tudo isso poderia ser simplesmente varrido. Ele parou, olhou para mim, sorriu e disse: "Por que não? Já foi feito antes." Não sei se aquele homem era louco ou não, mas acho que era são. Quando ele estava saindo, ele disse algo sobre colocar minha casa debaixo d'água. "Por favor, não deixe que eles me enterrem. Não deixe que eles nos escondam. Tente descobrir mais sobre essa merda. Eu sei que deve haver mais pessoas que tentaram deixar algo para trás. Não deixe o mundo morrer em vão. Por favor, lembre-se de nós."